E aí, pessoal? Tudo bacana? Joinha? Vamos dar sequência às nossas aulas aí de fundamentos de programação de computadores. Ok, ainda na introdução à linguagem C. A gente vai tratar hoje de tipos de dados, constantes, variáveis e operadores. Fechado? Beleza. Bom, basicamente tipos de dados, assim, entender sobre tipos de dados, constantes, variáveis, declaração de variáveis e constantes, como é que elas se comportam, e os operadores, é o feijão com arroz de um programa de se construir um programa de uma linguagem de programação. Então, você tem uma necessidade de entender isso claramente. A partir daí, a gente começa a construir as nossas soluções. Fechou? Eu vou ficar alternando aqui entre a apresentação e a nossa aplicação, né, para a gente construir os programas, para a gente testar. A gente vai e volta em algumas coisas aqui. Fechou? Então tá. Estou disputando aqui o áudio com o motoqueiro do gás. Daqui a pouco ele passa de novo. Ok? E tem um par de cachorrinho aqui em frente também que vira e mexe e resolve aparecer nas aulas. Então tá, pessoal, vamos lá. Assim como lá no Visualg, o C também tem tipos básicos de variáveis, de dados, né? Tipos de dados que você consegue atribuir a variáveis e elas armazenarem esses dados naquele formato. Né? Só que o C é bem mais completo do que o Visualg. Vocês vão entender que é bem mais extenso a quantidade de possibilidades que tem no C. Esses são os 5 tipos básicos. Char, que é um caractere, uma sequência de caracteres. Basicamente é uma letra ou uma string, né? Uma frase. O tipo int são números inteiros, simplesmente isso. Né? O tipo float é números reais, aquele conjunto de números reais lá da matemática, que vocês estão acostumados. O double é um tipo de números reais grandes para valer. Geralmente aplicações científicas usam double, às vezes até maiores do que double, para poder ter muitas casas de precisão, por exemplo. Muitas casas, o número tem que ser muito preciso ou tem que ser muito grande. Né? E void é quando a variável é sem valor. É importante identificar isso, que assim, void não é zero. Né? Zero é zero, vazio é vazio. Então, ele trata diferente isso. Ok? Bom, só que tem um pouco mais de coisa, né, no C. É um pouco mais complicado, né? Vamos entender isso aqui. Ó. Bom, aqui é uma tabelinha com os tipos de dados, um conjunto quase completo, e aqui o tamanho do dado, né, o tamanho que ele pode ser armazenado, e o intervalo de valor que ele pode ser usado. Então eu tenho aqui, eu tenho o char, que é de 8 bits. Então ele pode armazenar valores de menos 127 a mais 128. Significa que isso aqui é um binário. Ele cabe lá dentro dele binários nesse valor. Né? Dentro de um char de 8 bits. O que basicamente dá condições de você colocar, por exemplo, dentro de um char, uma letra dentro de uma tabela, como a tabela que a gente chama de ASCII. Né? A tabela ASCII, que é a representação de letras em binário, em valores decimais. Mas enfim, isso não é o caso. Aqui são só os valores, o intervalo de dados dele. Unsigned char e signed char. Repara que signed char é igual char. O que é unsigned e signed? Tem um exemplo aqui embaixo. Basicamente são valores sinalizados ou não sinalizados. Então se eu declarar ele como unsigned char de 8 bits, eu vou de 0 a 255, que ou seja, somente números positivos. Se eu declarar ele como signed char, ou seja, eu posso ter um char sinalizado, ele pode ser positivo ou negativo, e eu tenho o mesmo espaço, eu não consigo aumentar o espaço. Então eu tenho que ir metade para o negativo, metade para o positivo. Isso acontece com todos. Ó. Eu tenho int de 32 bits, que é esse valor que ele cobre de 1000, milhão, bilhão, 2 trilhões, menos 2 trilhões a mais 2 trilhões. Ok? Só que eu tenho, para eu não gastar esse espação de memória, eu tenho, por exemplo, o short int. Aí o short int ele é de 16 bits só, então ele é 32K.
Ele é 64K, na verdade, né? É de menos 32.000 a mais 32.000. Se eu usar o unsigned short, faltou o T aqui, int, ele é de 16 bits, mas não sinalizados, ou seja, só com números positivos. Então ele vai de 0 a 65.535, ok? Se ele for signed, ele volta a ser o normal. E por aí eu tenho todos, ó. Então eu tenho o char, o int, aí o int eu tenho o short int e eu tenho o long int. Repare que o long int ele é no C eles são parecidos, né? Eles são 32 bits os dois, né? Não tem variação. Mas eu poderia usar o long int para valores maiores em algumas linguagens. O float, ele é 32 bits, repara que ele vai de 3,4 vezes 10 a menos 8, ou seja, um número muito negativo, muito grande negativamente, até 3,4 vezes 10 a mais 38. Então eu tenho 38 casas, 40 casas decimais, uma coisa assim, de precisão, né? O double, ele é 64 bits. Então ele é bem mais largo, ele cabe valores muito altos, por exemplo, ó, ele vai de 1,7 vezes 10 a menos 308 a 1,7 vezes 10 a mais 308. Então é um número bem grande. E se eu quiser muito grande, né, bem grande mesmo, eu posso usar long double. 3,4 vezes 10, não, 3,4, aqui está errado, vezes 10 elevado a 4.932, a 4.932, a menos 4.932 e a 1,1 vezes 10 elevado a 4.932, que é o tamanho que cabe no long double, ok? Essas questões são relevantes apenas se você precisar desses números realmente na sua aplicação. Às vezes a sua aplicação ela pode ser muito precisa ou ela pode ser muito grande, e você vai ter complicações nesse sentido. Mas aqueles 5 tipos lá resolvem 95% dos casos. Ok? Sobre variáveis e constantes. O que é importante a gente saber e tem que fixar isso mesmo. Além de ler no guia lá os detalhes, mas tem que fixar esses pontos aí. Variáveis são endereços onde são armazenados os dados. Então, se eu tenho um dado, que é, por exemplo, a minha idade, 38, eu tenho que gravar na memória do computador em algum lugar, onde eu vou criar uma variável para poder receber esse dado, e essa variável internamente, basicamente, ela é um endereço de memória onde vai estar gravado o número 38. Ok? Então isso que é uma variável. Variáveis e constantes são case sensitives. Coloquei até bem diferente aí, ó, com maiúsculos e minúsculos, porque variáveis, qualquer variação de maiúsculos e minúsculos, né, no nome da variável faz ela se tornar outra variável. Então, a variável x minúsculo é uma coisa, a variável x maiúsculo é outra coisa. A variável civil, toda minúsculo, é uma variável, a variável civil com c maiúsculo é outra variável, completamente diferente. Ok? Em ANSI C, todas as variáveis devem possuir no máximo 31 caracteres de tamanho, o nome da variável. Então, o nome ela não pode ser a idade do participante da pesquisa. Eu não sei se dá 31, mas ela não pode ser um nome muito comprido. Ela tem que ser assim, ela tem que ser simplificada a ponto de caber em 31 caracteres. Muitas linguagens, e mesmo se em outras plataformas, podem variar esse tamanho, podem ter tamanhos maiores. Normalmente e atualmente elas possuem tamanhos maiores. Quando eu falo de ANSI C, é que é o C padronizado internacionalmente. Então, por uma questão de padronização e de portabilidade do seu código para outras plataformas, né, de você programar numa plataforma que a gente viu na aula passada, numa arquitetura, e você conseguir compilar para outra arquitetura, o padrão tem que ser 31 caracteres. Ok? As variáveis e constantes obedecem um escopo de origem, pode ser local ou global. Ok? Uma variável local significa que ela só funciona dentro daquela função que ela está declarada.
E uma variável global, ela tem um escopo mais amplo do que variáveis locais. Ela funciona dentro de todas as funções daquele escopo daquele programa. Ok? A gente vai ver alguns exemplos agora. Beleza? Então, partiu fazer. Deixa eu mudar aqui para a minha aplicação. Bom, pessoal, vamos lá. Vou abrir a aplicação aqui. Eu já tenho um projeto digitado, né? Claro que eu não vou perder esse tempo digitando tudo aqui agora, para ser um pouquinho maior. Mas vamos entender aqui cada um deles e vamos entender o contexto lá em relação a se ter os escopos de variáveis global e local, e como é que são as questões de ser case sensitive a linguagem em C. Ok? Bom, vamos entender o código aqui. Eu precisei incluir, além das tradicionais, a biblioteca conio.h também, que é uma biblioteca de operação de I/O com o sistema operacional. Ela vai estar sempre incluída aí nos nossos programas normalmente. Ok? Então eu tenho o stdio, stdlib, o conio.h, ou conio.h. E repare o seguinte, fora de todas as funções eu tenho uma variável do tipo char, certo? Chamada y, que ela está recebendo o valor w. Ok? Então isso aqui é uma variável do tipo global. Ou seja, ela não pertence a nenhum escopo específico, ela pertence ao escopo global da sua aplicação. Ok? Bom, aí na linha 7 eu crio uma variável, eu crio uma função, na verdade, uma função chamada functest, né? E na linha 8 eu crio uma variável chamada a, do tipo inteira, e depois o a recebe 10. E logo em seguida eu dou um printf, a gente vai aprender sobre o printf. Mas basicamente assim, o printf abre aspas, o texto que eu quero, e em cada marcação que eu quero uma variável, eu coloco um caractere marcador desse, %d, por exemplo. Significa que nessa posição da minha string, eu vou imprimir o conteúdo da variável a. Depois a gente vai entender isso com calma. E o contrabarra n aqui é só para quebrar a linha. Certo? Mas repara que tudo isso aqui fica dentro de uma string, então é printr, abre aspas, escreve o que você quer, fecha aspas, e se você quiser imprimir algum valor formatado, você imprime com a vírgula no final. Ok? Bom, então basicamente eu estou fazendo o que aqui na minha função teste? Eu estou criando uma variável chamada a, dando o valor 10 para ela e falando que a, imprimindo na tela, a 10, quebra a linha. Ok? Essa é a minha função. Ou seja, a variável a, ela está apenas no escopo da função functest. Ou seja, ela só é válida aqui dentro. Fora daqui, ela não é válida, a menos que eu transite ela de um lugar para outro. Mas o endereço dessa variável, quer dizer, o conteúdo da variável a, o endereçamento dela, na verdade, que recebe o conteúdo 10, ela só é acessível entre a linha 8 e a linha 10. Ok? Porque ela está dentro da função functest. Aí, para exemplo, olha só, na função main, minha função main aqui inteira, está comentada essa linha por enquanto, então por enquanto ela não faz nada. Eu chamei a função teste. O functest, por exemplo, vai executar essa função. Aí quando eu executo essa função, ela vai retornar o resultado da função. Que lá dentro ela basicamente imprime, na linha 10, imprime a variável a. Logo em seguida, olha só o que eu faço. Eu dou o mesmo comando printf, y, 2 pontos, como é um caractere, é %c. Né? Aí eu vou colocar um marcador %c, vou quebrar a linha também, e vou imprimir o conteúdo de y. Olha só, repara que y está lá fora, está lá para o lado de fora do main. Então, tudo que é fora de qualquer função, ou fora da função main, pelo menos, e não dentro de nenhuma outra função, ela se comporta como uma variável global. Essa aqui, por exemplo, é uma variável
variável local. Ok? Sacaram a questão do escopo? Vamos testar aqui então, ó. Do jeito que está aqui vai funcionar. Eu vou salvar, Ctrl S, F9 para poder compilar. Ele vai compilar. Para que está demorando um pouquinho para compilar aqui. Deu 0 erros, 0 warnings. Ótimo, meu código está rodando sem problema. E eu vou dar um F10 para executar. Olha só, na minha telinha A2.10, quebra a linha, Y2.W, quebra a linha. É a minha resposta certinha, bonitinha. Ó, A2.10, porque na linha 15 eu chamei a função functest. Na linha 16 eu executei a função printf, passando y e com o marcador C para poder imprimir a variável y que é do tipo global. Ou seja, aqui dentro da função main eu consegui acessar a função y, a variável y. Mas vamos gerar um erro aqui, ó. Eu vou descomentar aqui, ó, essa linha, ó, e vou comentar aqui a linha functest. Dentro da função main, olha o que eu estou tentando fazer. Ó. Dentro da função main, eu estou tentando imprimir o conteúdo da variável a. Só que presta atenção, a variável a não existe dentro de main. Sacaram? Ela só existe lá na linha 9, na linha 8 e 9. A linha 8, na verdade. Né? Lá que ela começa a existir. De 8 até na linha 11. Fora isso, ela não existe. Então, quando eu executar esse código, ele vai gerar um erro. Vamos testar, ó. Eu vou salvar, Ctrl S para salvar, F9 para compilar. Opa, crashou. Ó, aí deu um erro aqui, ó. In function main, ele gerou um problema. O A undeclared, first using in this function. É a primeira vez que usa-se o A dentro da função main e ele não está declarado. Não mesmo, ele está lá fora. Então eu não posso declarar, eu não posso usar ele aqui, a menos que eu crie outro A, certo? Mas e se eu criar outro A, é uma outra variável, isso gera uma confusão danada, eu criar outras variáveis. Enfim, então isso que é escopo de variável. Né? Eu só consigo acessar a variável A se eu usar a função correta. Então a função functest é chamada. Quando ela é chamada, ela executa todas as linhas dela e a última linha dela eu imprimo o conteúdo de A. Aqui vai funcionar. Ó. Eu vou salvar, Ctrl S, F9 para compilar, compilou, F10 para rodar, rodou. Sacaram? Bom, isso aqui é escopo de variável. Outra coisa que é também para exemplificar. Eu não posso ter uma variável chamada, por exemplo, eu crio uma variável aqui do tipo int, chamada qual o nome do... Enfim, qual é o nome da função que deve ter o maior número de textos do mundo. Enfim, essa quantidade aqui, vamos ver quanto que deu aqui. Não sei se... deu 54. 54 aqui embaixo eu mostro. Ó. Deu 54 caracteres. Eu não posso criar uma função desse tamanho. Vamos ver se ele vai gerar algum erro aqui. Ó. Nessa versão, nesse release aqui do compilador, ele não gerou, né? Mas não é recomendado recriar variáveis tão grandes devido a problemas de compatibilidade entre sistemas operacionais. Então, no máximo, 31, vamos pensar até aqui, vamos ver até onde ela vai aqui, ó, 31 vai até aqui, então daqui para frente nada poderia ter, certo? É o maior nome de variável que você pode usar, ok? Outro exemplo, eu posso ter variáveis do tipo, nomes de variáveis, como, por exemplo, bolsa é uma variável, certo? Posso criar uma outra, por exemplo, bolsa é outra variável, posso criar outra chamada bolsa é outra variável. Cada uma dessas são são variáveis independentes. Essa é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa. Por quê? Porque C e C++, eles são case sensitivos, eles são sensíveis ao tamanho da letra, certo? Ao case da letra. Case é se ela é uppercase ou lowercase, se ela é maiúscula ou minúscula.
ela é sensível a maiúsculos e minúsculos. Então, A é diferente de A minúsculo, ok? Que é diferente de A com acento, que é diferente de qualquer outro caractere que você escreva que não seja exclusivamente A, ok? Isso é ser case sensitive. Beleza? Vamos limpar o código aqui para poder melhorar. Fechou? Então tá, vamos voltar lá para a apresentação, para a gente dar linha lá no nosso conteúdo. Bom, pessoal, a gente já viu algumas questões sobre variável local e global, entendemos lá. Vamos falar sobre parâmetros formais e parâmetros de função, né? Como é que são essas questões, como é que eu atribuo um parâmetro para uma função, sobre constante, ok? Vamos voltar aqui para a aplicação de novo, no nosso exemplo, e vamos entender aqui um contexto. Bom, a minha função teste, como a gente está conversando até agora, ela não recebe nenhum valor aqui na entrada. Ela não está recebendo agora, na verdade, nenhum valor na entrada. Ou seja, então eu não tenho uma comunicação dela com o mundo real, com o mundo externo a ela, na verdade, né? Uma comunicação dela com o mundo externo da minha aplicação, por uma parametrização, né? Como é que funciona esse processo? Eu tenho que criar na função teste uma variável que receba alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou criar aqui dentro uma variável do tipo char, chamada tipo aluno, certo? Ou seja, eu estou criando na entrada da função functest, eu estou criando uma variável que vai receber alguma coisa. E dentro dela eu posso fazer alguma coisa com ela. Posso fazer um teste, pode fazer um cálculo, posso fazer uma mudança de contexto, posso fazer alguma coisa com ela, mas aqui eu só vou imprimir ela. Então eu vou receber de fora e vou imprimir, certo? Basicamente eu vou vou executar um printf, vamos chamar ela aqui de tipo do aluno. Lembrando que o printf ele simplesmente imprime um conteúdo na saída, né? E eu consigo criar dentro da minha string marcadores. Então, se eu vou imprimir uma variável do tipo char, eu vou usar %c. Isso a gente vai ver depois em outro momento. E a minha variável vai ser tipo aluno. Olha só. Vamos entender o que eu fiz aqui. Na linha 11, eu estou executando a função printf. Eu vou imprimir uma string. Essa string aqui, ó. Essa string tem o quê? Tem aqui. Tipo aluno, dois pontos, espaço, um marcador. Esse %c é um marcador. O que vai ser preenchido aqui dentro do %c? O conteúdo da variável tipo aluno. A variável tipo aluno, ela está vindo lá, que eu costumo chamar, né, de boca da função. Do parênteses da função, do parênteses de entrada da função. Certo? Beleza. Só que como que eu ativo, como que eu transfiro um dado para aquele item lá na linha 7, né, para o tipo aluno na linha 7. Quando eu chamar a função aqui na linha 16, por exemplo, eu estou chamando ela, functest. Quando eu chamar ela, se eu não passar parâmetro nenhum para ela, ela vai reclamar. Quer ver? Vamos fazer um teste, eu vou salvar, vou dar um F9, e ele vai reclamar, dizendo que na função main tem um erro, que está faltando o argumento na função functest. Too fewer arguments to function functest. Então está faltando um argumento lá. Ou seja, eu tenho que passar alguma coisa para ela. Vou passar o quê? Vou passar um texto. Por exemplo, o tipo do aluno é o tipo G. Ok? É o tipo aluno. Certo? O tipo do aluno. Por algum motivo eu passei esse conteúdo. Eu não poderia passar mais do que uma letra aqui, porque ele é simplesmente um char em cima, né? Então eu tenho que passar só uma letra, que é o meu parâmetro de função. Ok? Eu vou salvar e vou compilar. Ele vai compilar corretamente, ó, nenhum erro e nenhum warning. Ok? Agora eu vou rodar. Faltou quebrar a linha, né? Depois do C aqui, ó, contra a barra N para poder quebrar a linha. Vou salvar, F9, F10. Lá, o A vale 10, o tipo aluno é G e o Y vale W. Está rodando meu programa, bonitinho. Então, lá. O Y vale W porque ele é uma variável global, já falamos dela.
O A vale 10 porque ele é uma variável local, eu atribuí 10 aqui e estou imprimindo dentro da função functest, eu estou imprimindo A, certo? E o tipo aluno é G, porque lá na linha 16, eu chamei a função functest passando o parâmetro G para ela. O parâmetro G veio para dentro da variável tipo aluno, que é o primeiro parâmetro da função functest. Então, dentro da função functest, eu criei uma variável tipo aluno, e nessa linha 11 eu imprimo o tipo do aluno, dois pontos, espaço, do marcador G. Ok? Sacaram a dinâmica de como é que está funcionando esse contexto de função e de variáveis? Eu consigo transferir variáveis de uma função para outra, mas dentro de parâmetros da função. Ok? Bom, para a gente matar os exemplos. Um exemplo de constante. Imagina que dentro da minha função principal, eu crio uma constante chamada const float, e ela vai chamar pi, e ela vai ser igual, geralmente faz ela maiúsculo, ela vai chamar pi, e ela vai ser 3.14. Ok? O pi é 3.14, não é? E é uma constante, concordam comigo? Diminuir um pouquinho aqui o tamanho. E o pi é uma constante. Ok. Até aqui, nenhuma novidade. Vou dar Ctrl S para salvar, F9 para compilar, nenhum erro, F10 para rodar, tudo rodando bonitinho, sem problema. Ou seja, a criação da constante na linha 16 aqui agora não me modificou em nada o meu programa. Ok? Bom, mas aí eu criei uma constante, ela é o π, e eu estou usando ela para algum cálculo, em algum lugar. Qual que é a diferença da constante para as outras variáveis? Basicamente é uma variável que não varia. Então, se em algum momento do meu código, que pode ser até aqui para baixo, não precisa ser aqui não, pode ser aqui embaixo. Em algum momento do meu código, eu tentar atribuir, falar que o π vale agora 2,14, ou qualquer outro valor diferente de 3,14, ele deve reclamar. Vamos testar. Ctrl S para salvar, F9 para rodar, e ele reclamou. Ó, na função main tem um erro, assignment to read-only variable p. Ou seja, a variável p é somente leitura, ela não pode ser escrita, ela não pode ser reescrita. Eu só consigo definir o valor de π na linha que eu criei ela, na mesma linha. Então, se eu quiser mudar lá em cima, eu até posso mudar, sem problema. 3,1415, por exemplo, que é o π mais preciso. Salva, compila, roda, funcionou, sem problema. Ok? Mas em qualquer outra linha que eu tentar redefinir, ou seja, mudar o valor da constante de π para até para o mesmo valor, 3,1415, posso até mudar para o mesmo valor, ele vai reclamar. Ó, bicho, na linha 18 você está tentando reescrever uma constante. Se você reescreve uma constante, ele não é constante. É bem simples assim. Ok? Bom, por padrão, pessoal, toda constante, quando a gente cria uma constante, a gente usa letras maiúsculas, todas as letras maiúsculas, né, para você perceber facilmente na hora de ler o código que aquilo é uma constante e não tentar modificar ela por algum motivo. Ok? Bom, vamos voltar aqui na nossa apresentação, que eu acho que está quase acabando. Beleza? Bom, fechado então. Variável local e global, parâmetros formais, parâmetros de função, de modo geral, constantes. Vamos lá. No C, né, em linguagem C, no C não, em C e C++, a gente tem alguns detalhes que a gente tem que aprender, e é importante isso, que é operadores. Operadores aritméticos de atribuição, alguns operadores lógicos, né? Operador de atribuição, basicamente é igual. Então, quando eu tenho uma expressão y é igual a x é igual a y, que é igual a z, que é igual a que é igual a 10, significa que todos vão ter o valor de 10.
né? Eu tenho uma atribuição, posso até ser em cadeia assim, ok? Então, um operador igual é um operador de atribuição. Operadores aritméticos. Esse do cantinho aqui, ó. Subtração, adição, multiplicação, divisão. A gente já está acostumado com eles. O módulo é só o porcento, que é o resto da divisão. Então, se eu tenho uma divisão de um número A módulo de B, eu vou pegar o resto da divisão desses dois. Para alguns cálculos isso é necessário. Eu não pego a parte inteira, eu pego só o resto. Ok? Menos menos é um decremento e mais mais é um incremento. Por isso que a linguagem chama C++, que é um incremento da linguagem C. Ok? Esse decremento e incremento geralmente a gente usa em loops, que para cada vez que eu passar o loop, eu preciso decrementar um valor ou incrementar o chevette que passa na rua. Ok? Eu incremento ou decremento com mais e menos. Ok? Bom, uma coisa que é importante, que às vezes a gente bate cabeça pra caramba em relação à lógica, né, é a precedência de operadores. Né? Assim como na matemática, eu tenho uma precedência de operadores. Quando eu tenho uma expressão mais complexa, eu resolvo primeiro algumas partes dela. E na linguagem C também é assim. Então, a primeira prioridade é para os incrementos e decrementos. Certo? Então, mais e menos acontecem primeiro, dentro da sua expressão. Depois vem multiplicação, divisão e módulo, nessa ordem, multiplicação, divisão e módulo. E depois vem subtração e adição e subtração. Ok? Isso é necessário para a gente entender como é que funciona, para a gente conseguir ler corretamente uma expressão na linguagem C. Fechou? Bom, operadores relacionais e lógicos, né, que é um passo a mais nas operações matemáticas. Né? Eu tenho uma série de operadores relacionais, onde eu tenho maior igual, menor igual. Quando a gente fala que é igual, são dois iguais, é um outro operador. Quando eu tenho um igual, é atribuição. Quando eu tenho dois iguais, é uma pergunta. Se a expressão A é igual à expressão B. Basicamente, a gente fala que se eu testo os conteúdos das variáveis. Se eu colocar assim, A igual a B, eu estou perguntando, A é igual a B? Vamos chamar aqui de é igual. Ok? E quando eu coloco exclamação igual, eu falo que é não igual. Não igual é diferente. Ok? Então tá. Dos operadores lógicos, dois e's comerciais é a função e, função AND. Função e, você lembra lá de matemática? Quando você tem 1 e 1 é igual a 1. Se eu tiver 1 e 0 é igual a 0. 0 e 0 é igual a 0. Ok? É um operador de função lógico. Outro operador lógico é duas exclamações. É o operador OU. Exclamação, exclamação. Então, dentro da expressão, por exemplo, 1 ou 0 é igual a 1. 0 ou 1 é igual a 1. 0 ou 0 é igual a 0. 1 ou 1 é igual a 1. Isso é uma tabela verdade dessas condições. E uma exclamação só é uma negação. Então, tudo que for verdade de um jeito, se eu negar, ele fica ao contrário. Então, por exemplo, se eu colocar exclamação maior, que é não maior, ou seja, menor. E a partir daí eu consigo desenvolver as minhas opções. Beleza? Bacana. Pessoal, a próxima aula a gente vai começar a entender comandos de entrada e saída de dados. Basicamente é o printf e como é que eu leio dados da saída da entrada do terminal do C. Ok? Então tá, galera. Obrigado. Aulinha mais longa, mas necessária. Valeu, pessoal. Até mais de vocês.